Olá pessoal, aqui é Marcelo Camargo falando de Grêmio e vamos falar tudo sobre essa partida contra o Bragantino hoje às 9h30 da noite. Depois de tantos dias sem jogar, o Grêmio enfrenta esse time do Bragantino muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. E um time que deu um rodeão no Grêmio lá na Arena, empatamos de 3-3 e agora nós temos que fazer resultado. O ponto em questão, pessoal, mais importante é que o Botafogo está com 51 pontos e o Grêmio vencendo esse jogo ele vai a 42. Ele fica a 9 pontos do Botafogo. Não, e aí alguns podem pensar, não, mas 9 pontos é muito ponto, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro lá em BH no sábado. E se o Grêmio vencer esse jogo e o Botafogo perder para o Atlético Mineiro, o Grêmio vai para o jogo do Corinthians na segunda-feira com a faca e o queijo na mão para ficar 6 pontos do líder Botafogo. Claro, é muito difícil fazer 6 pontos nesses dois jogos, é muito difícil, mas é fundamental e o Grêmio depende só dele, praticamente. Claro, contando com o tropeço do Botafogo, mas o Grêmio depende dele para se aproximar na luta pelo título. E esse jogo é fundamental para colocarmos lenha na fogueira nesse campeonato. Nós temos que pensar assim na importância desse jogo. Porém, Renato tem dúvida. Ontem, às 11h30 da noite, chegou o Vila Sante da seleção paraguaia e ele jogou 90 minutos. Já não descartem a possibilidade de Vila Sante começar no time titular. Porém, o Ronald, volante do Sub-20, viajou junto com o time tricolor para São Paulo. Aí fica a dúvida de Renato se vai jogar Vila Sante ou Ronald. Provavelmente um dos dois vai jogar nessa posição. Aí alguns falam que poderia ser o Gustavo Martins, que é zagueiro, já jogou de lateral direito e poderia jogar como volante. Eu não acredito. Eu acredito que se o Vila Sante não jogar, quem joga é o Ronald. Mas eu ainda acredito que o Vila Sante vai para a partida. Aí o time do Grêmio seria o seguinte: Gabriel Grando no gol, na lateral direita João Pedro, na zaga Kahneman e Rodrigo Eli, na lateral esquerda Reinaldo, no meio campo PP, Carbage, Vila Sante, Cristaldo e no ataque João Pedro Galvão e Luizito Soares. Aí a posição que fica em dúvida no treinador é sobre a vaga de Vila Sante, que pode alternar entre ele, Ronald e Gustavo Martins. Vamos torcer que o Vila Sante tenha condições de jogo e vá para essa partida. Ele que é fundamental nesse time do Grêmio. Mesmo descontado, acho que vale a pena botar ele. Claro que a gente não pode colocar o jogador com risco de lesão na partida. Aí Renato vai ter uma conversa com ele, vai ver das reais condições físicas dele para poder escalar. O Carbajo, que também era dúvida, já está escalado para a partida. Ele jogou 45 minutos pela seleção do Uruguai, mas está escalado e vai para o jogo. E o time do Bragantino é um ótimo time, gente. E está muito bem no Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui o time para vocês. Cleiton, Aderlan, Lucas Rafael, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Jadson Silva, Matheus Fernandes, ex-Barcelona, Lucas Evangelista, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha no ataque. Treinador Pedro Caixinha. Gente, esse jogo é importantíssimo para o Grêmio. A gente tem que ganhar esse jogo para poder sonhar com o Campeonato Brasileiro. A gente precisa fazer pelo menos uma vitória e um empate. Mas o ideal seria 2 vitórias. 2 vitórias lá em São Paulo, nós ficamos a 6 pontos do líder Botafogo, que se ele tropeçar com o Atlético Mineiro, nós ficamos a 6 pontos do Botafogo, e não é nada tão difícil disso acontecer de o Atlético Mineiro vencer o Botafogo lá na sua casa, né? É um jogo duríssimo para o Botafogo também. E também o Botafogo está muito acima da régua. Ele vai tropeçar, ele vai errar também. Não é possível que vai continuar com uma campanha tão boa quanto foi no primeiro turno. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar, gente. Esse jogo é fundamental para a gente. Vamos torcer muito. Está na hora de a gente honrar nossa camisa do Grêmio e fazer vitórias importantes, dignas de um campeão mesmo. E aí sim, vencendo esse jogo de hoje, vamos segunda-feira lá contra o Corinthians com a faca e o queijo na mão para encostar no Botafogo e botar lenha na fogueira desse campeonato.
Vamos juntos, é o Grêmio e dá-lhe Grêmio!